de alguma, de alguma maneira, né, na sua infinita misericórdia, Deus não tem nos deixado enganados, Deus não tem nos deixado desapercebidos, ah, quanto aos acontecimentos, quanto ao que Ele está fazendo e ainda fará nesse tempo do fim. Então, glória a Deus, porque o Senhor nos moveu a estarmos em jejum na sexta-feira, né? O Senhor me deu essa palavra e estamos agora vivendo aí um tempo inédito, um tempo muito grave, muito sério da história, e que, na verdade, irmãos, é só o começo, viu? É só o início de muitas coisas que ainda estão por vir. Como Israel é o relógio de Deus, como Israel é o ponteiro, é uma bússola, é a peça mais importante do tabuleiro escatológico dos últimos dias. Nós precisamos entender o que Deus está por fazer. Nós falamos tanto de trombetas, nós falamos tanto de que trombetas ia tocar, que trombetas ia tocar, e que abalos iam vir. Irmãos, a gente está falando no Espírito e as coisas estão acontecendo cabalmente, rapidamente. Então, não é tempo de estarmos dispersos, não é tempo de estarmos desapercebidos das coisas que estão por vir e ainda vão acontecer. Amados, e diante do cenário que nós estamos vendo agora, eu senti desejo, que me permite aqui, nós falamos de trombetas, falamos que trombetas vai convocar um povo para o Yom Kippur, para um tempo de arrependimento, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de retornar ao primeiro amor, voltar para ele. E eu quero dar continuidade a esse assunto, mas, amados, eu não poderia passar por vocês e sem que a gente pudesse trazer algumas compreensões, porque, amados, não é só orar por Israel, não é só orar por Israel, mas é orar com entendimento, é orar com alinhamento, é orar fazendo no Oriente Médio, o que Deus vai fazer com Israel nesse tempo do fim, né? Nós citamos o Salmo 122, dizendo: orai pela paz, Jerusalém, orai pela paz, Jerusalém. E a gente tem que orar mesmo, mas a gente precisa entender o que Deus está fazendo. E a gente precisa entender por que devemos orar por Israel. Então, dito isso, eu gostaria de fazer um pequeno hiato aqui e ler com vocês um texto, irmãos, que se encontra em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, Gênesis 12, 1 em diante. Eu quero falar com vocês a respeito disso, então, e eu quero ler os 3 primeiros versículos de Gênesis, no capítulo 12, e eu quero falar de cosmovisão bíblica. Eu quero falar sobre o plano de Deus, o propósito de Deus. E olha o que ele vai dizer, então, a passagem aqui, ela especifica o chamado do Senhor a Abraão. O chamado do Senhor a Abraão. Todo mundo conhece esse texto, mas eu queria dissecá-lo um pouco aqui e que o espírito da profecia nos ajude e te ajude a perceber um pouco de que o que Deus tem com Israel é muito mais sério do que você possa imaginar. E olha o que está escrito aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, todo mundo conhece esse texto aqui, nós já lemos esse texto várias vezes, você já deve ter lido várias vezes esse texto, mas eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Irmãos, se nós pudéssemos resumir o plano de Deus, todo o plano de Deus, em apenas 3 palavras, nós encontraremos aqui. Esses 3 versículos resumem todo o plano de Deus. Esses 3 versículos, nesses 3 versículos aqui, e nessa palavra que Deus dá a Abraão, para o gentil Abraão, que é chamado de Ur dos Caldeus, amados, a Bíblia inteira se encontra nesses 3 primeiros versículos de Gênesis 12. E se nós pudéssemos resumir esses 3 primeiros versículos em 3 palavras chaves, venha comigo. Essas palavras seriam terra, povo e bênção. O que Deus promete a Abraão, meus amados irmãos, é uma terra, é um povo e uma bênção. Terra, povo e bênção. Então, dito isso, igreja, amados irmãos, todo o plano de Deus se resume a esse chamado de Abraão. Deus dá 3 promessas. Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um povo e uma grande bênção. Vamos lá. Que terra é essa que Deus está falando a Abraão? Deus tem, e aqui, irmãos, vem comigo aqui. Deus tem um endereço na terra. Deus tem um lugar na terra que ele separou de um modo muito especial. E que terra é essa? A terra de Israel. E vou além, amados irmãos. Se Deus separou uma terra, se em todo o planeta Deus separou uma faixa de terra, e ele disse: Abraão, eu vou te dar essa terra a ti e a tua descendência para sempre. E se Deus deu a Abraão uma terra, ainda, e dentro dessa terra, existe um lugar que ainda é mais especial. E o nome desse lugar é Jerusalém. É Jerusalém. Amados irmãos, e aqui eu quero desconstruir a primeira falácia escatológica que nós aprendemos ao longo do tempo, porque todo mundo quer ir para o céu, né? Todo mundo canta que quer ir para o céu. Amados, crente adora o céu, né? Ama o céu, e Deus ama a terra. Deus gosta de terra. Deus gosta de terra. Deus gosta dessa terra que ele fez, e dentro dessa terra que ele fez, ele colocou e separou uma faixinha de terra menor do que Sergipe, para ali colocar os seus afetos e os seus interesses.
Israel e Jerusalém. Abraão, eu vou te dar uma terra. Então, igreja, entendo o que eu estou falando para vocês. Terra é um assunto muito importante dentro do plano de Deus. E não é qualquer terra, é Israel. E não é qualquer cidade dentro de Israel, é Jerusalém. Igreja, toda essa controvérsia, todo esse abalo, e toda essa guerra que nós estamos vendo não é senão somente uma disputa por Jerusalém. Igreja do Senhor. Olha como isso é importante. Abraão, eu vou te dar uma terra. E Abraão, eu vou te dar um povo, uma descendência. Eu tenho aliança com esse povo que eu vou gerar através de você, Abraão. Ora, que povo é esse? Os judeus. E vou. Então, até aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor repreenda da igreja evangélica brasileira a teologia do dispensacionalismo. A teologia do dispensacionalismo. Deus não trabalha com dispensações, ele tem uma aliança. Deus é, eu vou inventar um nome agora, tá, irmãos? Deus é aliancista, ele não é dispensacionalista. Ele deu uma aliança a Abraão e ela é perfeita e ela se cumprirá. Glória a Deus. E, irmãos, perceba uma coisa. Até aqui, até aqui, não tem nada a ver conosco. Eu e você estamos fora. Dentro desses dois tópicos, terra e povo, a gente está fora, a gente não está inserido, a gente está fora. Porque Deus falou: eu vou dar uma terra, Abraão, é para você e para a sua descendência. A minha aliança, Abraão, é com você e com a sua descendência. A gente está fora até aqui, não tem nada a ver comigo e com você, meu irmão. E isso deve trazer tanto temor e tanto tremor dentro do nosso coração. Deus, a gente canta tanto que Deus é um Deus de aliança. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não quebra aliança, Deus não desfaz aliança, Deus não quebra a aliança. O que ele disse para Abraão se cumprirá. Eu te dei uma terra e um povo, Abraão. Mas, amados irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, nos incluiu nesse plano. Nós, gentios, nós que estávamos fora, Deus nos incluiu nesse plano. Aleluia. E ele disse a Abraão: mas tem algo além de uma terra e de um povo. Abraão, da sua descendência nascerá um filho, um varão. E através desse filho, e através desse seu descendente, Abraão, lá na frente, através dele, todas as famílias da terra serão incluídas naquilo que eu estou fazendo, nessa aliança que eu estou fazendo com você. Cristo, o descendente de Abraão, o filho de Davi, viria e incluiria eu e você, meu irmão, dentro dessa promessa que foi dada a Abraão. Amados, toda essa guerra,
Amados, porque se a igreja vai para o céu e esse planeta vai explodir, e Deus não tem nada a ver mais com a terra de Israel, irmãos, para que orar por Israel? Para que ficar orando por Israel se essa terra vai pegar fogo e vai explodir? Todo mundo vai para o céu. Não, irmãos. João vai dizer em Apocalipse 21, eu vi ataviada como uma noiva para Jerusalém, vai se encontrar com a Jerusalém da terra e será a capital universal do seu reino para todo sempre. Porque, amados irmãos, por que Daniel, Neemias, Esdras sofreram e entraram em dores de parto, em angústia e intercessão pela restauração de Jerusalém? É porque eles sabiam de uma coisa que nós ainda não sabemos como igreja evangélica brasileira: Jerusalém é importante para o cumprimento do plano cósmico de Deus. Não é só orar pela paz de Jerusalém, não, irmãos. Quando eu estou orando por Israel e quando eu estou orando por Jerusalém, eu estou dizendo: vem. Eu estou dizendo: Maranata. Eu estou dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Eu estou orando a oração do Pai Nosso. Eu estou dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino. Amados irmãos, se você entender isso, você vai entender por que aquela terra desértica, por que aquela cidade desértica é tão importante para os propósitos de Deus, é tão importante para o plano de Deus, é tão importante para o cumprimento dos propósitos de Deus. Amados, o nosso destino está ligado aos judeus e o nosso destino está ligado à nação de Israel, porque nós fomos incluídos numa aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão, de que haveria um lugar e de que haveria um povo que o serviria para todo o sempre. O ódio de Satanás contra Israel e contra os judeus é porque Satanás sabe algo que muita gente não sabe. Deus precisa daquela. Entendo quando eu falo isso, precisa. Deus escolheu aquela cidade e deu ela para os judeus. E nós somos descendentes de Abraão pela fé e deu para nós também igreja gentia. Jesus vai descer, irmãos. Os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e nós desceremos com Yeshua sobre Jerusalém e vamos destruir o anticristo e estabelecer o reino milenar. E a vinda desse reino começa agora, com as nossas orações, com o nosso entendimento. Irmãos, é muito mais do que apenas orar para Israel não sofrer. É muito mais apenas do que orar para que o Hamas não ataque Israel. É muito além apenas da segurança física de Israel. Nós temos que orar para que os judeus voltem para o plano original e reconheçam Jesus como verdadeiro Messias. Não é? Eu ouço até dizer, não sei quem já ouviu isso, eu ouço até dizer que a Bíblia fala que quem ora por Israel e abençoa Israel prosperará. Olha o absurdo. Olha que entendimento tacanho, mesquinho, rasteiro. Irmãos, não tem a ver com ficar rico e abençoado apenas por orar por Israel, não. Quando eu oro por Israel, eu estou dizendo Maranata. Eu estou dizendo, ora vem.
Eu trago isso a vocês para ampliar, meu irmão, o teu entendimento e que as tuas orações vão muito mais além, estejam indo muito mais além do que simplesmente resguardar Israel. É claro que nós vamos orar por isso, mas tem que ir além, tem que sobrepujar esse entendimento. Ô, irmãos, nós somos incluídos num plano, nós somos os judeus foram retirados, os olhos dos judeus foram cegados, como Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, os judeus foram cegados para que eu e você fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Nós éramos, como diz Paulo, zambujos fora, mas os judeus foram removidos para que nós entrássemos. Mas Paulo vai dizer em Romanos que é tempo deles voltarem. É tempo dos ramos naturais serem enxertados novamente. Oh, Deus! Então, irmãos, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Nós estamos incompletos. A igreja gentia está incompleta. A igreja não está plena, porque os nossos irmãos judeus precisam voltar dizendo Baruch Rabá Bishen Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós precisamos orar sobre isso. A igreja só estará completa, a noiva só estará completa quando um remanescente em Israel se voltar ao Senhor e reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias. Não estamos completos sem eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vai muito além do que simplesmente pedir pela proteção física de Israel. Israel precisa voltar. Israel precisa ser inserido novamente. Oh, Deus! Nós estamos no momento grave da história, no momento dramático da história. Grave da história. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37, que é uma passagem também muito conhecida, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. E o que eu vou dizer aqui, vocês que têm o costume de anotar, anotem, porque isso é muito importante, o que eu vou mostrar para vocês aqui. E apesar da gente cantar esse texto, né, sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, trazendo para nós, essa passagem não tem a ver com a igreja gentia, mas tem a ver com Israel, tem a ver com os judeus. E eu vou demonstrar isso para vocês. E olha o que ele vai dizer a partir do primeiro versículo de Ezequiel 37, versículo 1. Ele diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Então eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová acerca desses ossos: Eis que farei entrar sobre vós espírito e vivereis,
e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei sobre vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles. Preste atenção nessa expressão agora. Mas não havia nele espírito. Amado, do versículo 1 ao versículo 8, ele está tratando da restauração natural de Israel. 1948, a ONU, através da ação de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, estabelece e reconhece mais uma vez Israel como nação. O maior milagre da nossa era, o maior milagre da nossa era, o maior de todos os milagres, 2000 anos dispersos, 2000 anos fora da terra, 2000 anos espalhados pelas nações, Holocausto, Hitler, campos de concentração, 6 milhões de judeus mortos. Deus toca a trombeta e os judeus retornam para sua terra natal em 1948. Os ossos começaram a se juntar com os seus ossos e veio pele, veio nervos. A nação floresceu politicamente, economicamente, financeiramente falando, tecnologicamente falando. A nação de Israel volta em 1948. Mas, amados, não havia espírito. Israel voltou, a nação voltou. Mas, amados, está faltando uma coisa. Israel precisa se voltar para Jesus, para o Mashiach. Israel precisa reconhecer que Jesus está voltando, que Jesus já veio, os ossos já se juntaram, a pele cresceu, o nervo cresceu, os músculos cresceram, mas agora Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão profetizar que o espírito de vida vai entrar agora nos judeus, vai entrar agora dentro de Israel e dentro de Jerusalém, e eles vão reviver, eles vão se levantar espiritualmente falando, reconhecendo o verdadeiro Messias. Como diz aquela canção do Paul Wilbur, esses são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Esses são dias que o Espírito vai descer sobre Israel e sobre Jerusalém. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, deixa eu dizer algo para vocês nessa noite. O Senhor, o que nós estamos vendo dentro de Israel hoje é uma forte contração de parto, mas outras virão, porque o Senhor vai espremer Israel. O Senhor vai levar Israel a um lugar de angústia, para que eles possam reconhecer a visitação que eles perderam. Porque, amados, mais importante do que prédios ficarem em pé é que esses corpos, ainda sem espírito, que a nação de Israel se levante e reviva e reconheça Jesus e seja despertado, aleluia. Então nós, judeus e gentios, seremos uma única noiva que estará pronta para se casar com seu noivo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas que o Espírito Santo
possa compartilhar com vocês o porquê nós precisamos estar na brecha por Israel e Jerusalém. Por que que nós precisamos orar por eles? Porque eles precisam voltar para que Jesus também possa voltar. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, a partir do versículo 1. Zacarias 14, a partir do versículo 1 diz assim: Eis que vem dia, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Gente, em nome de Jesus, preste atenção agora. É a Bíblia que está falando, é o Senhor que está falando. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Amados, eu não sei quanto isso dói no seu coração, mas olha como os judeus já sofreram na história. Irmãos, é os ramos naturais, como isso tem que trazer temor. A gente que é zambujeiro, que foi enxertado, deveria tremer, porque olha como Deus está trabalhando com os ramos naturais, o povo amado, o povo da aliança. Deus vai ajuntar as nações da terra contra o seu povo nos próximos tempos que estão diante de nós. Porque o maior interesse de Deus é levar Israel a se render, a clamar e a reconhecer o verdadeiro Messias. Mas, amados, perceba, esse chamado de Deus para as nações é uma armadilha do Eterno. É uma armadilha do Deus Todo-Poderoso, porque ele vai chamar e vai dizer: vem cá guerrear com o meu povo, vem cá, ajunta aqui para lutar contra eles. Porque olha o que vai dizer aqui, irmãos, no versículo 3: E o Senhor sairá e pelejará contra eles, como pelejou no dia da batalha. Mas até que esse dia chegue. Porque que dia é esse? Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Monte das Oliveiras. Irmãos, já pensou? Jesus vai descer. Ele vai tocar o Monte das Oliveiras. E ele vai destruir os exércitos das nações juntamente com o anticristo e ele vai vencer. A gente já leu o último versículo da história. Mas o que nós precisamos entender agora é que esse ataque do Hamas é o começo de um caminho de dor que não vai parar mais até que ele venha. Amados, eu quero trazer uma perspectiva profética. Israel vai sair vencedor agora dessa batalha. Israel vai vencer, Israel vai ter um ganho. E é o que eu tenho orado, para que Deus use o exército de Israel para dar um golpe mortal no Hamas. Mas o que nós precisamos entender é que a partir de agora, irmãos, a paz vai ficar cada vez mais rara, rarefeita, porque nós vamos entrar num funil de muitos conflitos e Jerusalém será a controvérsia
dos últimos dias. Vocês estão entendendo, amada igreja? E nós estamos ligados a Israel nesse momento, porque Israel vai ser novamente odiado pelas nações. Israel será novamente um problema para as nações. Israel será novamente uma dor de cabeça para as nações. O anticristo já está trabalhando. Então, igreja, nós temos que entender que o Pai está olhando agora para Israel e o grande interesse de Deus é trazer Israel e fazer com que eles voltem a Ele de todo o coração. Para que se cumpra, irmãos. Volta um pouquinho aí em Zacarias 12, para que se cumpra Zacarias 12, versículo 10, que diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e súplica, e olharão para mim aquele a quem traspassaram, meu Deus, e prantearão como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Se somos um povo profético, a nossa oração deve ser essa: Senhor, abrevia esses dias em que Israel vai chorar, porque eles vão olhar para ti e dizer: meu Deus, nós matamos, nós traspassamos aquele que nos foi enviado, aquele que veio até nós. Haverá um clamor dentro de Israel, dentro de Jerusalém. É como se fosse assim: meu Deus, o que fizemos? O que fizemos? Volta-te para nós, ó Senhor. Perdoa-nos porque nós ultrapassamos, nós te crucificamos, nos perdoa, nós não reconhecemos o dia da tua visitação. Ó Deus, ó Deus. Então, amados irmãos, nos próximos anos, anote o que eu estou dizendo, guarde o que eu estou dizendo, nos próximos anos, cada vez mais Israel enfrentará difíceis, porque chegou o tempo de Israel voltar completamente o seu coração ao Senhor Jesus. E quando isso acontecer, amados irmãos, olha o que vai dizer então no capítulo 13, no versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra a pureza. Deus vai limpar o seu povo. Deus vai trazer os ramos naturais de volta. Glória a Deus. Então, amados, pasmem, existem muitos pastores pregando que Israel é uma nação como qualquer outra. Muitos pastores ensinando de que isso que está acontecendo em Israel não tem nada a ver com Jesus. Muitos, viu, irmão, que se levantará no Brasil profético nas nações e que vai orar por Israel
e que vai expressar o evangelho com poder e que vai despertar o coração de Israel para Jesus, para o verdadeiro Machia. Oh, irmãos, nós precisamos abreviar a volta de Jesus. E se a gente quer que Jesus volte, então, com mais intensidade ainda, nós temos que clamar para que os judeus sejam despertados, porque nós precisamos dos nossos irmãos. Estamos incompletos sem ele. Estamos incompletos sem os judeus. Eu quero ler com vocês. Eu quero ler com vocês. Estamos incompletos, sim. Estamos incompletos sem o Machia. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Oh, Deus. Oh, Deus. Olha o que ele vai dizer então, irmãos. Esse texto é muito importante. Por favor, leia com tempo. Deus nos dá temor, Senhor, nos dá revelação. Abre os meus olhos e os olhos dos meus irmãos. E olha o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 11. Efésios 2, a partir do 11. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, lembra do que eu falei, irmãos, que a gente estava fora? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentis, na carne, incircuncisos pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homens. Nós, irmãos, eu e você, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Era eu e você, irmão. Éramos nós. Isso aqui tinha que quebrar toda a vaidade, todo o orgulho dos nossos corações, como eu vejo que muita gente tem na igreja evangélica quanto aos judeus. Nós estávamos totalmente fora da aliança que era deles. Mas olha o que ele vai dizer. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus. Vós, perdão, irmãos. Vós estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades, e vindo ele que em Cristo evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Oh, gente, que coisa linda! Que texto tremendo, que revelação Paulo recebeu. O que Paulo está dizendo aqui, gente, o evangelho tem um papel muito maior do que vocês imaginam. É fazer com que os descendentes de Abraão na carne se unam aos descendentes de Abraão pela fé, se tornando um povo só. Aleluia. Glória a Deus. Um povo só.
uma única nação. E por incrível que pareça, nós já estamos quase completando 1 hora de fala. E eu quero, amados, isso aqui, amados, eu podia ficar aqui. Tem tanta coisa para falar de Israel, tem tanta coisa para trazer sobre Israel. Mas se você, de alguma maneira, entender um pouco do que eu falei aqui, nós não vamos ficar angustiados, nem preocupados com o povo de Israel, porque o Senhor está preservando eles para um grande propósito. Quando isso acontecer, irmãos, quando Efésios 2 se cumprir, antes da vinda do Senhor, nós vamos entrar num nível de poder e glória como nós nunca experimentamos antes, e o mundo será abalado pelo poder que vai ser derramado. Porque Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 11, se, se os judeus, sendo removidos, trouxe glória, se os judeus, quando eles foram removidos para que nós entrássemos, trouxe glória, imagina quando os judeus voltarem. Se a rejeição dos judeus trouxe glória, imagina quando eles forem reenxertados novamente. Hum, então, amados, eu quero ir completando aqui a minha fala, dizendo, irmãos, é doído ver tudo que a gente tem visto. É doloroso ver tudo que a gente tem visto. Os ataques que o Hamas perpetrou dentro do território de Israel. Mas, amados irmãos, precisamos ver muito além do conflito natural. Precisamos enxergar muito além do conflito natural. O Senhor está levando Israel a um quebrantamento, a um voltar de coração. O Senhor está tratando com o seu povo. E, obviamente, nós, eu e você, Igreja Gentia, estamos juntamente com Israel, orando para que cada dia mais e mais e mais e mais e mais judeus venham dizer: bendito que veio, bendito que veio, e Yeshua é o meu Senhor. Nós precisamos colocar as nossas orações nesse foco e nesse clamor, irmãos, porque não há igreja sem Israel. A igreja, só a igreja gentia não está completa. Israel precisa voltar. Então, amados, com esta palavra, eu gostaria realmente que nós, pudéssemos ter uma palavra de oração, para que realmente nós possamos subir ao concílio da Trindade e orar com entendimento, e orar o que está na agenda de Deus, não orar apenas com emoção, não é apenas emocionalismo, mas orar profeticamente por aquilo que Deus ainda está por fazer no meio do seu povo. Eu quero concluir dizendo: essa crise vai passar, Israel por ora prevalecerá, mas dias mais difíceis estão por vir. E nós precisamos, como igreja gentia, nos preparar e continuar orando, porque o grande propósito é que nós nos tornemos um em Cristo. E Israel volte a dizer, venha dizer que Jesus é o verdadeiro Messias. Então, eu queria concluir aqui, há tanto a dizer, mas eu queria concluir aqui nessa noite com vocês, né? Em vez de entrar em tabernáculo,
eu entendi que era importante a gente falar um pouco sobre isso, sobre o que está acontecendo e também como orar profeticamente nesse tempo por toda. Vamos orar sim para que Deus guarde o povo, para que Deus guarde Israel, mas muito mais do que isso é o que Deus está fazendo nesses dias. Então, eu queria deixar essa explanação com vocês e Ivonete, né, antes de nós orarmos, né, se houver alguma consideração, algum peso, algum sentimento, né, antes de nós orarmos sobre isso, né, vamos Ah, aqui. eu achei muito bom você trazer esses esclarecimentos, né, para a gente, como a gente orar, porque, lógico, nós nunca passamos por algo parecido, né, com isso na É, história de Israel. Nós somos jovens, nós não vivemos a época da Guerra dos 6 Dias. Então, isso. assim, eu não, eu fico, Senhor, porque o peso de oração é muito intenso. Então, a gente chora, chora, ora, ora, chora, chora, e Uhum. parece que não passa. É, E aí eu fico, Senhor, será que as minhas emoções estão misturando, né? Ou é esse peso mesmo, é essa dor mesmo, quando a gente uhum. está orando pelo Israel? É porque, Ivonete, né? Mas assim, não, emoção faz parte das orações, né? Não tem como separar, né? Mas quando nós entendemos o plano de Deus, né? E a gente entendeu, não, realmente Deus está trabalhando, Ele não abandonou Israel, né? Mas quando a gente vê o macro plano de Deus, a gente vai sim orar com angústia, porque esses últimos dias você não descansa. Eu, pelo menos, assim, você tá pensando 24, você acorda de madrugada, vem Israel, você acorda de manhã, vem Israel, você tá andando de tarde, vem Israel, né? E, obviamente, essa angústia, ela vem do Espírito, né? Porque chegou o tempo do propósito de Deus se cumprir, chegou o tempo, né, do plano de Deus ser realizado nesses dias, né? E ele vai levar, com certeza, Ivonete, muitos de nós a essa angústia, eu acredito que ela vai até aumentar muito ainda nas nossas orações e nas nossas intercessões. Sim, mas alguém tem alguma coisa para falar, compartilhar? Alguém sentir Se algo não, que precisa compartilhar, então nós vamos orar. e amém. Então, dentro do dito, do compartilhar, né, eu quero orar, né? Sim, Deus. Aleluia, Senhor. Nós Sim, queremos as tuas lágrimas. Queremos, sim, ó Deus, o teu coração. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, receber, ó Deus, o encargo dos céus em relação a Israel e Jerusalém nesses dias. sim, Ó Deus. bendito Deus, soberano Deus, batiza-nos, ó Deus, e leva-nos a orar muito além, Sim, ó Deus, do que simplesmente as coisas naturais. Ajuda-nos a entender o teu Deus. plano, ajuda-nos a entender o teu propósito, dá-nos Coloca-nos, ó orações Deus, nesse proféticas, dá-nos orações assertivas, dá-nos orações alinhadas. Deus, Israel precisa Deus, voltar. Zacarias 12:10 Espírito precisa se cumprir, Santo, os judeus reconhecendo que eles dai-nos a transportaram o paz, a Messias. Por isso, inspiração. nessa noite, Que vem, somos abre os olhos dos engrandecidos, judeus, estamos no desperta o céu teu povo, diante de Deus. leva eles a se dobrarem, a se renderem diante de ti. Oh, Sim, Espírito Santo, Deus. sim, guarda o teu povo, livra os inocentes. Oh, Deus, cessa Sim, esse Deus. conflito, abrevia esse conflito, mas, oh Deus, nós não Oh, podemos Deus. parar de orar.
para que Israel Sim, venha Pai. reconhecer que bendito é Clamamos a aquele Ti, que Deus, de veio em nome do misericórdia, Pai. Senhor Jesus. Visita-nos, ó Misericórdia Deus, pelas dá-nos crianças, orações, pelos jovens, pega Pai. nosso coração, visita os judeus messiânicos dentro de Sim, Deus, Israel e oramos Jerusalém. por isso, Deus. Fortalece os judeus messiânicos, os Sim, líderes Deus. dentro de Israel e Jerusalém, Levanta-os, sejam Pai, nesse tempo, renovados, sejam sustentados. para Nós oramos manifestar o também, amor de Deus, oh para Deus, manifestar o amor de Yeshua. Sim, nós oramos levanta também as para que eles pessoas. voltem, guarda-os, visita rabinos, visita Sim, mestres em Israel, Deus. abre os olhos, Sim, revela o Deus. cordeiro Abre os sofredor, olhos. revela Isaías 53. Sim, Deus. Oh Deus, Amamos a oramos Ti. também pelo povo de Gaza, porque nós sabemos que o povo de Oramos. Gaza vive escravizado pelo Hamas. Visita os filhos de Ismael, traz grande Sim, salvação no Deus. meio dos árabes nesses dias Clamamos, ó Pai, por também. salvação, Deus. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Livra-os, ó Pai, de toda Livra, opressão do inimigo, Pai. opera, Senhor, põe a tua mão. Usa Israel, Senhor, para e o exército de Israel para, ó Deus, em nome de Jesus, Sim, impor o fim dessa sim, Deus. escravidão, o fim desse domínio satânico do Hamas Sim, sobre o Deus. povo. Clamamos, ó Deus. Intervenha, Senhor, em Sim, nome de Jesus. Nos coloca na brecha, nos coloca na torre de vigia, por sim, aquilo que o Senhor está Deus. por fazer nesses Desperta, dias. Deus. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta, Deus, teus sacerdotes, ó Sim, Senhor, Senhor. para que eles se dobrem, Deus, para que eles se amem, Israel, amem, Deus, Amém. para que eles se importem, Deus. Oh, Desperta, Pai, os sacerdotes, ó Deus. sim, Desperta os pastores, apóstolos, grandes e, líderes, ó Deus, da igreja brasileira, Pai. Oh, Pai. oh, Deus, que eles não fiquem indiferentes, ó Deus, a dor, ó Pai, do teu povo, Sim. Pai. Clamamos a Ti, Deus. Oh, Só Tu, Espírito sim. Santo, pode acordá-los, ó Pai. É. Clamamos a Ti, Deus, para que a Oh, Tua sim. igreja, Senhor, seja dirigida nesse tempo, Pai. Para que o Teu povo, Senhor, a igreja gentia, oh, para os Seus caminhos, ó Sim, Pai, sim. Deus, ó Deus. Sim, Pai, Porque nós sim. sabemos, ó Pai, Deus, que é daqui dessa terra, Deus, o Senhor enviaria, Pai, missionários por toda a terra. Oh, Deus, o Senhor levantaria, Pai. Oh, Deus, profetas, ó Pai, que seriam enviados, ó Pai, também à terra de Israel, Deus, para pregar o evangelho, Deus, do teu reino, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Nós Sim. Oh, Senhor. aleluia, sacode-nos, sacode-nos, ó Pai, aleluia. Oh, Deus. sacode-nos. Oh, Deus. Sim, aleluia. Tira-nos, Senhor. Sim, aleluia. Tira-nos, Senhor. Pode orar, Tira-nos, Dani. Senhor. Pode orar, Dani. Tira-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, com a ferida do amor. Teu amor, Senhor. Oh, É, Deus. O teu amor, Senhor, escandaloso pelo teu povo, pelo teu plano, pelos teus é, sonhos, pela vinda, ó Deus, para poder vir abraçar e beijar a sua amada noiva querida, é, sonhada, ó Deus, a tua terra escolhida, ungida, onde o sangue do teu filho, filho do teu amor, foi vertido. oh, Oh, Deus. Deus, Deus, Deus. Por isso, Senhor, é uma terra tão sagrada, tão importante, marcada, selada por é, Ti, de todas as formas, de todas as eras. Ó Sim, Deus, ó Deus. Deus, ó Sim. Deus, ó Deus, ó Deus. Clamamos a Faz-nos, Ti, Senhor, Deus. ó Deus.
Ah, Senhor, não apenas Senhor, a voz que clama e chora, ó entre o É, pórtico e o altar, é, mas vai lá, manaquele, machei, os teus braços, Pai, o seu acolhimento, o seu lugar de alimento, o seu lugar de acolhimento, de receber, de esconder, de Sim, alimentar, de cuidar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Deus, vem sobre o o teu tempo que povo. for preciso e necessário. Oh, Deus, Ó o Senhor, dá nas organiza, nossas vidas pelo seu povo, pelos nossos irmãos, alinha a tua dos quais nós propósito, tanto cumpre todas as tuas precisamos, promessas Senhor. sobre a Ó terra Deus, de que deram as Israel, suas vidas por sobre nós, Jerusalém. que nos Oramos morreram, por Senhor, Jerusalém. queimados, crucificados, deram as suas vidas por nós. Oh, Ó Deus, enviou Senhor, Senhor, a Senhor. história, Deus, em Jerusalém. Ó, transpassa-nos com essa verdade. é. Oh Revela, Deus, Deus, oh a sua Deus, oh mão, a Deus, é sua o nosso voz. tempo, é a nossa hora Eles de fazer reconhecem, o mesmo. Oh eles Deus, reconhecem Yeshua, o Messias. oh Deus, Oh, sim, Deus. Clamamos a ti, oh Deus. Senhor. Oh, Deus. Aleluia, sim, Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado, Senhor. Mantém-nos na brecha, Senhor. Mantém-nos na posição nesses próximos dias, nesses próximos meses, anos que estão diante de nós. Faz isso conosco, Senhor. Sim, Intensifica as orações, intensifica os clamores, sim, intensifica as lágrimas, ó Deus, em favor sim. do teu plano, em favor de Israel. Ó Deus, é o que Sim. nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Reparte seu coração conosco, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Pai do céu. Oh, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Lívia, quer falar alguma coisa? Não, não, professora, mas ouvindo mesmo e em concordância com a oração de vocês. Amém, Senhor. Amém. Como que tá aí na Argentina? Porque a gente sabe que é uma terra que tem muitos judeus, eles estão fazendo algum tipo de manifesto, assim, em favor de Israel? Essa semana eles fizeram a marcha aqui no bairro onde nós moramos, inclusive. Deu muita gente em apoio, né? Não, foi um chamado da comunidade judia e eles se reuniram para fazer essa marcha, né? Até onde eu sei, foi um ato pacífico. E assim, em relação a eles em si, no dia a dia, não percebo nenhuma mudança assim, né? Eles continuam naquela mesma postura de sempre. Mas de inédito, assim, de diferente, foi mais a marcha que eles fizeram nessa semana, no início dessa semana. No dia que teve o ataque, que começou a sair as notícias, saiu também nos jornais daqui da Argentina, o governo reforçando, né? Eu até compartilhei lá no grupo, que o governo se pronunciou, né, com a nota de repúdio em relação ao ataque do Hamas e com relação aqui reforçaram a segurança, né, em relação a eles, porque há uns anos atrás já houve um ataque aqui a uma escola e matou muita gente e tal. Então, foi um alerta também para eles aqui, né? Já que é um lugar que tem, enfim, uma comunidade gigantesca de judeus. Então, o governo já deu esse pronunciamento, né? Que estaria reforçando a segurança deles também. E no mais, temos acompanhado as notícias. Hoje,
saiu as notícias também de um incêndio que começou numa cidade aqui da Argentina, lá em Córdoba. Do nada, assim, já estava indo a caminho da cidade, né? Normalmente, quando ocorre, é em lugares mais afastados, né? Em florestas, enfim, tem essas regiões mais afastadas nessa cidade, mas do que aconteceu hoje já estava se encaminhando para a cidade em si, né? Não tenho atualizações em relação a essa circunstância, mas peço que vocês também, inclusive, continuem orando. Córdoba é distante daqui de Buenos Aires, mas querendo ou não, enfim, importante, né, as nossas orações e também em relação aos judeus que moram aqui, né, para que realmente o Senhor venha continuar nos guardando. Quando saiu assim as notícias do ataque, me lembrei muito desse outro ataque que já teve há poucos anos aqui a uma escola. Enfim, porque da mesma forma como em Israel, todos eles foram pegos de surpresa, Israel tem toda aquela segurança, imagine, né, nos outros territórios que, enfim, tem uma concentração de judeus. Então, é isso. Ontem estava numa aula e a professora compartilhou conosco que um deles, né, estava, assim, em estado de choque em relação aos filhos, porque não tem notícia dos filhos e a única atitude que ele tem é ir buscando nos vídeos que estão sendo publicados, né, nas redes sociais para ver se encontra, porque notícia até então nenhuma. Mas ela aí compartilhando assim com a gente, né, o estado de choque. Na aula de saúde mental que nós tivemos, a gente estava falando um pouco sobre isso, e aí ela compartilhou essa situação, né? Então, assim, continuar orando e principalmente para que o Senhor venha trazer esse despertar para eles, né? Eu me lembrei, estava falando com a pastora Ivonete, pastor Daniel, algo que o Senhor falou, né, na última aula, acerca daqui da Argentina, né? O Senhor falou acerca do fogo, que eu entendi que foi o fogo do avivamento, né, que já teve há muitos anos atrás, mas algo Uhum. que o Senhor falou também na sua fala foi acerca da comunidade judia e que o Senhor, aquilo é um momento difícil, né, que a Argentina em si está passando, isso em parte eles estão participando disso, né, Uhum. de voltar eles para o Senhor, voltar esse povo para o É. Senhor, né. Amém. Amém. É isso. Amém, minha irmã. Então, Obrigado por partilhar, né? Glória a Deus. E eu vi essa questão do incêndio também, né? Temos, além de todas essas questões, realmente oramos, né? O Senhor trouxe um oráculo aquele dia, né, em relação à comunidade judaica, né, na Argentina, e como isso traria um afetar, né? Então, amém, né? Vamos continuar orando. Glória a Deus. amém. 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 Inclusive, Daniel, eu fiquei perguntando se é o fato de muitos, como se diz, estrangeiros, né, que estão voltando para os seus países, mas eu acredito que muitos deles devem ter a dupla cidadania, né? São judeus, mas que também descendentes de judeus, mas que nasceram na Alemanha, por exemplo. Você Você está sabe falando a agora? respeito Você está falando agora? sobre Na agora, porque o verdade, que está na verdade, acontecendo? não. Que Não, o na que verdade, aconteceu teve antes é que estrangeiro. estava voltando para Jerusalém, voltando para Israel, né? Os judeus que estavam espalhados em vários países. Aí agora, com essa situação, eles estão tirando os Não, não, moradores de Israel, voltando para os não, países. não são pessoas de dupla cidadania, não. Não é não. Ah, tá. É, é, o ataque aconteceu um dia depois da festa dos tabernáculos. É a festa que mais atrai estrangeiro no mundo para Israel, é durante a festa dos tabernáculos. Então, esse povo que está lá foi para a festa dos tabernáculos. Então, a maioria é crente, ou é cristão protestante ou é católico, né? Mas o judeu, que é judeu mesmo, ele não Ele está não saindo está da indo festa, não. embora, não.
Ele quer ficar e lutar. Eu fiquei nessa dúvida. Do Brasil a gente sabe, né, que a maior parte realmente são os crentes, mas de outros países a gente se pergunta Pelo se contrário, não né? é. Pelo contrário, o que a gente está vendo agora é um movimento de judeus voltando, né? E descendentes voltando para Israel, né? Porque essa, Aleluia. essa é uma das promessas dos últimos dias, que os judeus retornariam para Israel. E que é o que eles chamam de aliar, né? Que é uma palavra Isso. hebraica para retorno, né? Então, quer Uhum. dizer, a gente está vendo cada dia mais esse aliar crescer e com certeza, a partir de agora, vai aumentar muito, muito mais, sem dúvida nenhuma. É o plano do Senhor, né? É o plano dele, exatamente. Que os judeus voltem, né? Que os judeus retornem. Hum. Amém. 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 Glória a Deus. Muito E eles bom, são gente. corajosos, né? Eles voltam mesmo no meio da guerra e que eles querem mesmo. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lutar, vamos unir, vamos andar juntos, né? Porque às vezes Isso. hoje eu orei com a Cris e ela falou: não, mas eles estão voltando, estão vindo embora, não sei o que. Eu falei: não, não é para eles voltarem, esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que eles voltem para a terra deles, que Deus deu para isso, eles. isso. É Em isso. relação ao exército, aos reservistas, né, que estão em outras nações, isso eu soube que eles estavam sendo chamados. A Isso. Adriana escreveu alguma coisa que eu não li direito, mas não estão cheios. Uau! Só no Brasil que está cheio. Ai, então, Lembrando que o ah, Brasil tem a nona maior colônia de judeus fora de Israel, né? Está em nono lugar. Nós temos quase 200 países. O Brasil está em nono lugar em quantidade de judeus morando aqui, né? E descendentes, né? Então, realmente, essa é uma oração também que nós temos que fazer, né? Senhor, que os judeus voltem, né? Que eles retornem, né? Então, precisamos orar por isso, né? Porque faz parte do cumprimento das profecias do Senhor, né? Aleluia. amém. E também a questão deixa eu ver se eu estou falando a palavra certa, o antissemitismo, Sim. a questão do antissemitismo, né, nas nações, Uhum. por conta, né, dessas situações, que às Uhum. vezes pode ser uma reação em cadeia, né, de povos dentro das nações que apoiam a Palestina e tem esse favoritismo e se levantarem contra os judeus dentro das nações, né? Isso que você falou é importante, Ivonete. O que vai acontecer nos próximos anos é que esse sentimento anti-Israel, ele vai crescer cada dia mais, né? Ou seja, o lugar mais seguro para um judeu viver vai ter que ser em Israel. Então, quer dizer, eles vão perceber isso, né? Uhum, E vão é, é, e vão se mobilizar, né? E vão se movimentar, né? Então é isso mesmo. verdade. Amém. E que se cumpra, né, os planos e propósitos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Daniel, foi uma bênção. Amém. Obrigada, né? Nada. Obrigada. Sei que essa semana foi bem intensa aí para você depois desses acontecimentos. E Uhum. obrigada por estar aqui. Foi muito importante a gente estar ouvindo, né, o seu Isso. parecer, aquilo Uhum. que Deus tem te dado de conhecimento, entendimento dessa área. Amém. Amém. E estamos aí. Semana que vem, Tá se bom. ainda separar um tempo, nós estaremos aqui. Vai dar certo, em nome de Jesus. Tá Amém. bom? Amém. Gente, um Amém. abraço. Deus Shalom, abençoe shalom. vocês.
Tchau, Ei, Shalom. Shalom, Vanessa, a shalom. gente vai se ver amanhã. É verdade, de novo. Ô, Glória. Lívia, Amém. só vai ficar faltando Oi. você, hein? Vamos lá Pois para é, BH. pois é. Mas que chegue esse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Tchau, Sim, gente. Boa Adriane, ficou noite. gravado. Nós gravamos, vamos te mandar. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, Pastor Luiz, Pastora Cláudia. Obrigada por Amém. estarem aqui. Isabel, Deus te abençoe. Pastora Amém. Elma. Amém. Beijo no coração de todo Tchau, mundo. gente. Amém. Beijo no coração também. Boa noite, Shalom. Deus vos abençoe a todos. Obrigada. Amém. Deus Amém. abençoe. Shalom A a Lívia todos. foi Fiquem na embora. paz. Amém. Amém, amém. E a Lívia foi embora, Dani. Ia perguntar para ela. Tá bom, um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.